Entender o que esses dados sobre os sintomas de ansiedade dos estudantes mineiros revelam e quais são os principais fatores por trás desse cenário e os caminhos possíveis dentro e, claro, fora da escola. Eu converso agora com a especialista do Instituto Ayrton Senna, Ana Zuanazzi. Olá, Ana. Boa tarde para você. Primeira coisa que eu quero saber, eu acertei seu nome? Acertou sim, Mayara. Muito obrigada pelo convite. Prazer estar aqui. Boa tarde a todos. Ana, explica pra gente o que mais chama a atenção nos resultados do estudo sobre a saúde mental dos estudantes mineiros. Ótimo, Mayara. Acho que um ponto importante da gente trazer é que esses dados que foram apresentados, então 8 em cada 10 estudantes relatam um ou mais sintomas relacionados à ansiedade e depressão, são informações muito importantes e também são informações que ajudam a pensar em estratégias. Então, quando a gente olha para a questão da saúde mental, nessa fase etária, então na fase etária da educação básica, a gente entende a saúde mental como um fenômeno que impacta diversos aspectos da vida do estudante. Então, afeta a aprendizagem, afeta o bem-estar de uma forma geral, afeta a convivência, e isso porque a saúde mental, ela é um fenômeno bastante amplo, então ela é permeada por diferentes elementos, né, o que a gente chama de multifacetado, e ela vai, então, influenciar, por exemplo, a motivação, a memória, a capacidade de raciocínio, a capacidade de aprender do estudante. Então, esses índices tão altos, eles são um sinal de alerta e eles são também um sinal de um momento para se pensar em estratégias para mitigar esses sintomas e poder intervir, então, em benefício da saúde mental dos estudantes. Uhum. Ana, eu compreendo que essa faixa etária, que inclui aí o ensino médio, né, do primeiro, segundo e terceiro ano, mais especificamente ali no terceiro ano do ensino médio, esse momento da vida, ele é meio decisivo, assim, né, para o estudante no que diz respeito ao futuro profissional, porque ele vai escolher uma profissão e, naturalmente, essa fase ela já é mais desafiadora, já causa ali uma certa ansiedade. Quando é que os pais podem perceber que a ansiedade ali que o filho está sentindo está além da conta? Quando que a gente tem que ligar esse alerta? Excelente questão, Mayara. Bom, vamos pensar nessa fase etária associada com esses sintomas. Como você bem trouxe, é um momento de vida, a gente está falando aqui no caso dos estudantes mineiros, a gente está falando da terceira série do ensino médio, então já ali no finalzinho da educação básica, como você disse, o estudante já está caminhando para a conclusão desse ciclo, que é bem extenso, e a gente também está falando de indivíduos que estão atravessando ainda a fase da adolescência. Então, esses dois fenômenos, né, eles potencializam diversas preocupações. Então, quando a gente olha para a vida acadêmica, a gente pode pensar em preocupações em relação ao futuro, como você colocou, em relação às notas nas avaliações e nas avaliações externas que o estudante pode vir a fazer. Quando a gente olha para aspectos relacionais, a gente tem uma preocupação grande dos estudantes em estar em grupo, né, em ser aceito dentro de um grupo, em conviver com outros pares, né? E aí, por exemplo, questões como bullying, questões como dificuldades de pertencer a um grupo podem sim afetar agora negativamente a saúde mental. E quando a gente olha, por exemplo, para questões de convívio, então o isolamento, dificuldade de relacionamentos também são elementos que podem contribuir. O que é importante estar atento? A persistência de sintomas que são atípicos para a vida daquele indivíduo. Então, era um adolescente que era mais alegre, que conversava mais, que tinha uma rede social online ou presencial, mas enfim, que tinha amigos, ele passa a se isolar mais, ele passa a ter menos interesses, a demonstrar menos interesses. Esses são sinais mais clássicos, por assim dizer, mas são sinais que precisam ser cuidados, e eles podem ser cuidados
abordados de diversas maneiras, né? Tanto olhando para tentando investigar o porquê do estudante ter perdido, por exemplo, interesse nas atividades, também sondar um pouco do contexto, como que ele está na escola, será que ele está com alguma questão que precisa passar por algum tipo de intervenção, ou será que ele precisa de um encaminhamento especializado com profissionais, seja da assistência social, seja da própria psicologia, mas é importante olhar para diferenças na forma como o estudante passa a se comportar e a recorrência, né? Então, a constância dessa mudança ao longo do tempo são sinais que precisam ser olhados e que podem ser, sim, indicadores de um sofrimento que passa do normal, né? Então, eu estou falando aqui daquele sofrimento que é diferente das flutuações de humor, das flutuações na regulação emocional, que são também típicas da adolescência. Certo, Ana, para a gente finalizar, eu só queria que você me dissesse, então, os pais perceberam ali que há um problema. A melhor orientação é procurar uma ajuda profissional? Com certeza. Acho que o que a gente precisa pensar quando a gente fala de fenômenos complexos, como é o caso da saúde mental, não existe, por assim dizer, uma solução mágica ou uma solução que seja potente o suficiente para lidar com um problema que é tão complexo, né? É quase uma questão lógica a gente pensar por esse caminho. Então, quando a gente pensa na intervenção num cenário que é tão complexo como a saúde mental, as estratégias também precisam ser complexas, e aqui, por complexidade, eu estou me referindo a diferentes fatores, diferentes campos de atuação. Então, por exemplo, na relação familiar, então com os pais, com os responsáveis ali com o adolescente, o diálogo, né, criar um ambiente seguro para que o estudante, né, para que o adolescente consiga se expressar, consiga colocar suas questões. Muitas vezes os estudantes, eles têm um certo receio de compartilhar com os pais, com as famílias, algumas questões que passam ali por ele, né? Então, por exemplo, questões associadas ao bullying, questões associadas a dificuldades interpessoais ou até sintomas internos, né, de dificuldades de se perceber ali, de se identificar dentro de um meio, são questões muito complexas que muitas vezes o adolescente não tem sequer recurso para começar essa conversa. Então, o diálogo aberto é muito importante, mas também procurar outras oportunidades. Então, procurar na escola, procurar sim um atendimento especializado para que se dê um olhar 360 em cima dessas questões.